Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, celebramos hoje a festa do encontro da Santa Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que Constantino venceu a batalha, seguindo o milagre da cruz que lhe apareceu no céu, no meio da batalha apareceu uma cruz onde estava escrito: com este sinal vencerás. E Constantino, colocando aquela cruz como bandeira de seus soldados, ele vence e ele começa a ficar atraído pela fé cristã até se converter. Depois que acontece esse milagre, sua mãe, Santa Helena, inspirada por Deus, decide procurar onde está a cruz verdadeira de Nosso Senhor que se tinha perdido. Então ela vai até os lugares santos, ela manda destruir os ídolos que tinham sido colocados nos diversos lugares da vida de Nosso Senhor. Os romanos colocaram ídolos no Calvário, colocaram ídolos em Belém, e ela manda destruir essas imagens pagãs, manda fazer escavações e são encontradas 3 cruzes. Como ela não sabia qual que era a cruz de Cristo, São Macário, que era um bispo, dá a ideia de trazerem 3 pessoas enfermas e pedir para cada uma tocar numa cruz diferente para ver qual fosse curada por um milagre, aquela seria a cruz verdadeira. E uma das pessoas foi curada e nós encontramos a cruz, a Vera Cruz, a cruz de Nosso Senhor. E essa festa celebra exatamente este fato, a descoberta da cruz. A cruz, a crucificação, era uma pena. Foi inventada na Pérsia, foi trazida no Ocidente, para o Ocidente por Alexandre Magno e ficou popular entre os romanos. Você crucificar alguém era a forma mais cruel que se tinha, a fim de você punir aqueles que fossem os piores malfeitores. Tanto é que os romanos não crucificavam ninguém que fosse cidadão de Roma. Era algo tão humilhante que, mesmo se você fosse um grande criminoso, mas se fosse romano, você não podia estar submetido a tal humilhação. Então, eles crucificavam aqueles estrangeiros que eram criminosos. No entanto, depois da crucificação de Jesus, depois do cristianismo, a cruz passou a ter um novo significado. A cruz passou a ser o símbolo da fé, a cruz passou a ser símbolo de redenção, símbolo de salvação. Nosso Senhor já falou da cruz antes mesmo de ser crucificado. Certa vez Jesus falou: quem quer ser meu discípulo deve pegar a sua cruz e me seguir. Nessa passagem nós percebemos que a cruz, tanto para os pagãos que usavam a cruz como arma, como instrumento de morte, como para os cristãos, para ambos a cruz tem um sentido de sofrimento. No entanto, nós percebemos que a visão pagã e a visão cristã de cruz é extremamente diferente. A cruz em si carrega um paradoxo de ser um sofrimento sempre, mas de ter um valor positivo no cristianismo e um valor negativo no paganismo. Sofrimento faz parte da vida de todos, pagão ou cristão. Receber uma cruz, carregar uma cruz, faz parte da vida de todos. No entanto, existe uma grande diferença na forma como a pessoa lida com o sofrimento, na forma como uma pessoa lida com a cruz. Quando Nosso Senhor é condenado, nós vemos que com ele também foram condenados 2 ladrões, 2 malfeitores. E no caminho que eles fazem, carregando a cruz até o Calvário, nós podemos perceber que existem formas muito diferentes de carregar a cruz. Assim como nós temos formas muito diferentes de lidar com o sofrimento. Ali estava carregando a cruz Gestas, o mau ladrão. Ele sabia que era culpado, no entanto, a cruz para ele era simplesmente um instrumento de tortura, um instrumento de humilhação. Ao ser crucificado, ele blasfemava, proferia palavras de ódio
Ele carregava a cruz e não percebia Cristo que estava ao seu lado, senão para insultá-lo ainda mais. Também nós vemos Dimas. Dimas, conhecido como bom ladrão, também carregava a cruz. No entanto, ele, assim como Gestas, sabia que era culpado, mas ele também percebeu, olhando para Cristo, que aquilo que acontecia com ele era merecido. Ele sabia que aquele sofrimento era porque ele tinha errado, ele tinha pecado. E ele utilizou daquela dor para pagar o seu crime, para alcançar de Cristo a misericórdia, alcançar um lugar no paraíso. Ele não escolheu acolher a cruz, ele não era inocente. No entanto, aquilo que veio para ele foi acolhido como obra de penitência, obra, instrumento de perdão. E junto com eles Cristo nosso Senhor. Cristo nosso Senhor abraça a cruz, carrega a cruz com todo o amor. Cristo nosso Senhor traz para nós um sentido novo para o sofrimento, um sentido agora de redenção, um sentido de salvação. A diferença de Cristo para Dimas é que se São Dimas era culpado, nós vemos Cristo inocente. Se Dimas não tinha escolha, Cristo tinha. Cristo era Deus Todo-Poderoso. Se ele quisesse se livrar da cruz, facilmente ele se livraria, mas ele aceita voluntariamente aquele sacrifício. 3 maneiras de carregar a cruz. 3 maneiras de nós lidarmos com o sofrimento. Isso é particularmente importante agora, em que nós vivemos uma situação de grande dificuldade, onde muitas pessoas estão sofrendo com a doença, ou com o medo, ou com a pobreza. A cruz vem para todos. Não adianta a gente ter uma ilusão de uma vida só de prazeres e de alegrias, porque isso não existe para ninguém. No entanto, vai ser fundamental para a sua vida a forma como você vai usar a cruz que chega nas suas mãos, nos seus braços. Nós podemos escolher uma forma ruim ou uma forma boa. Nós podemos carregar a cruz como Gestas, recebendo o nosso sofrimento, no fundo sabendo que somos culpados e que deveríamos sofrer, mas blasfemando, reclamando, fazendo com que o nosso sofrimento não nos sirva de nada, a não ser que a gente aumente a nossa dor. O sofrimento é para nós uma tortura sem fim. Diante da busca de uma vida cheia de prazeres e com prazeres o tempo inteiro, quando a pessoa se depara com a vida real, com a vida de luta, então a pessoa se sente decepcionada. E a cruz, que poderia ser instrumento da salvação, se torna um agravamento da dor e do sofrimento. Quem dera se ao menos carregássemos a cruz como São Dimas. São Dimas, ao menos, se reconhece culpado abertamente, utiliza aquela cruz para conseguir o perdão e a misericórdia. A cruz de São Dimas não foi escolhida por ele. A cruz de São Dimas foi algo posto na sua vida. Como aqueles sofrimentos que vêm na nossa vida e dos quais nós não temos nenhum tipo de controle. Quando nós perdemos alguém, quando acontece um acidente, quando acontece qualquer coisa que nós não escolhemos acontecer, mas que vem na nossa vida como uma pesada cruz. Essa foi a situação de Dimas. No entanto, ele sabia que era culpado, ele sabia que todo aquele sofrimento não era nada diante da culpa que ele tinha diante de Deus. Que o sofrimento
do inferno seria 1000 vezes pior, e era isso que ele merecia. Mas quando a cruz aparece, em vez de reclamar, em vez de blasfemar, ele sabe utilizar aquilo para amolecer o coração de Deus e conseguir conquistar um lugar junto a Cristo no paraíso. A cruz de São Dimas é a cruz dos penitentes. E quem dera, mais ainda, se nós pudéssemos carregar a cruz de uma forma ainda mais perfeita, na forma como Cristo carregou. A cruz que Cristo carrega é a cruz de alguém que é inocente, mas que faz isso pelos pecados dos outros. Cristo carrega a cruz cujo peso veio dos pecados de outros. Cristo carrega a cruz para a redenção e salvação e perdão dos outros. Cristo inocente assume o sofrimento dos culpados. Quem carrega a cruz como Cristo são aqueles cristãos, os santos, que sabem escolher sacrifícios, escolher penitências, escolher cruzes, que não foram colocadas por Deus diante de nós, mas que nós buscamos para agradar ainda mais a Deus, para salvar aquelas pessoas que estão precisando mais. É como um São Maximiliano Kolbe, que inocente se oferece no lugar daquele pai de família que seria condenado a morrer de fome. É como o padre Giuseppe, lá na Itália, que recentemente doa o seu respirador para um outro doente mais jovem. Carregar a cruz como Cristo é você abrir mão do seu próprio bem-estar para fazer algo que vai te custar, que vai fazer você sofrer, no entanto, você o faz pelo bem dos outros. E se já é belo, nós como São Dimas acolhermos a cruz que vem para nós, para o nosso próprio perdão e penitência, muito mais belo é nós sabermos como Cristo abraçar uma cruz que é pesada, mas nós fazemos isso por amor também dos outros. Que nós saibamos, amados irmãos, encontrar a cruz, mas encontrar e acolhê-la, primeiro como Dimas, para nos purificarmos, e depois como Cristo, para fazer com que a cruz seja redenção e salvação. Peçamos a Deus que nós saibamos acolher os sofrimentos, viver os sofrimentos do tempo presente, não como quem passa sem ver a Cristo, mas como quem aproveita de cada momento para a santificação e redenção do mundo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.